Fala aí, galerinha! Então, agora a gente vai aprender sobre os níveis de organização do corpo humano e depois os tipos de tecido. Bora lá? Vamos começar nossa aula sobre os níveis de organização do corpo humano. Então, a gente começa falando sobre a célula, tá? Então, nós estamos falando de um ser eucariótico, pluricelular, multicelular, né? Quando o conjunto dessas células com características semelhantes se forma, a gente tem os tecidos. E aí, quando esse conjunto de tecidos com a mesma funcionalidade, com a mesma característica se junta, eu tenho a formação do próximo nível, que são os órgãos. Quando eu junto vários órgãos, cada um com as suas funções, mas eles desempenham algo em conjunto dentro de um corpo humano, eu formo um sistema. E o conjunto de todos os sistemas do nosso corpo, eu formo o organismo, ou o corpo humano. Existem no corpo humano 4 tipos de tecido: o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Cada um deles é formado por um agrupamento de células, de formas e funções parecidas, que é o que a gente viu lá sobre os níveis de organização do corpo humano. Então, começa com célula, essas células se juntam e formam o tecido, certo? Então, essas células elas têm que ter funções e formas parecidas para formar um tecido. Sendo assim, a diferenciação dos tecidos se dá pela diferença na especificidade de cada conjunto de célula, ou seja, cada conjunto vai ter uma finalidade. O primeiro tecido que nós vamos estar estudando no nosso corpo é o tecido epitelial, que tem a função de revestir o corpo, garantir a sensibilidade e também a função de secretar substâncias. Ele é composto por células organizadas de diferentes formas, como células cilíndricas, células mais achatadas, células mais cúbicas. E uma das características desse tecido epitelial é que ele não ele não tem vasos sanguíneos. Ele só recebe a nutrição através de outros tecidos que estão abaixo dele. E esse tecido ele também pode ser dividido em 2 grupos, que é o tecido epitelial de revestimento, que serve para revestir todo o nosso corpo, e também o tecido epitelial glandular, que tem a função de secretar substâncias, através de glândulas. E essas glândulas elas podem ser exócrinas, ou seja, enviar para fora do nosso corpo, ou ela pode ser endócrina, que acaba produzindo substâncias e liberando para dentro do nosso próprio corpo. Chegamos no segundo tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. Esse tecido ele é mais espesso, porque ele apresenta uma matriz extracelular em grande quantidade. Ele é constituído de fibras de 2 tipos de proteína, que é o colágeno, todo mundo já ouviu falar, e a elastina. E devido a essa composição, ele tem umas funções específicas, como a sustentação do nosso corpo, o preenchimento, como no caso da cicatrização, e também no transporte de substâncias dentro do corpo, né? O tecido conjuntivo pode ser, então, especializado em alguma função específica. E aí ele pode receber nome diferente, por exemplo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, ou tecido ósseo, tecido sanguíneo, hematopoético, ou apenas tecido conjuntivo mesmo. Vamos falar agora dos tipos de tecido conjuntivo. Um deles é o tecido adiposo, terrível para todos, né? Então, o tecido adiposo ele é capaz de acumular gordura através dos adipócitos, mas ele tem função, que é isolamento térmico e até mesmo proteção do nosso organismo. O tecido cartilaginoso, ele é um tecido mais flexível, de consistência firme, né? E ele está presente, por exemplo, na nossa orelha, no nosso nariz, né? Tem uns que tem uma quantidade de cartilagem bem acentuada no nariz, né? Brincadeira. Não existem nervos nem vasos sanguíneos no tecido cartilaginoso. E a nutrição das células desse tecido se dá por meio de vasos sanguíneos presentes nos tecidos adjacentes, né, os tecidos mais próximos. Nós temos o tecido ósseo, então, que ele é um tecido mais firme, né, que vai dar sustentação ao nosso corpo.
e ele é constituído de sais minerais, cálcios, e trata-se de um tecido muito irrigado, né? Então eu tenho bastante vasos sanguíneos, então não é uma parte do nosso corpo morta, não, tá, pessoal? O tecido ósseo é vivo e vivíssimo, né? Aí a gente tem o tecido sanguíneo, é um tecido formado pela união de vários tipos de célula. Ele é responsável por transportar nutrientes e defender o organismo. E a gente diz que ele é um líquido e possui em sua composição vários tipos de célula, como as hemácias, os leucócitos, as plaquetas e até mesmo o plasma. Temos também o tecido hematopoético, nome bonito, né? O tecido hematopoético tem a função de produzir a linfa e das células sanguíneas também. Ele está localizado no interior de alguns tipos de ossos, né? Aqueles mais longos, como o fêmur, e ele dá origem à tal da medula óssea, certo? Então é extremamente importante para o nosso corpo, né? O tecido hematopoético. E aí a gente tem o próprio tecido conjuntivo, que é o menos diferenciado de todos esses que eu já citei. Ele tem a função de preencher os espaços entre os órgãos e os tecidos, e isso é importantíssimo, né? Assim, dá suporte a estruturas como nervos, vasos sanguíneos e entre outras funções. E ele é dividido também em dois grupos, que é o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso, mas isso é só a cargo de conhecimento mesmo, certo? O terceiro grupo de tecidos que vamos estar vendo é o tecido muscular. É um tecido que tem bastante inervação e vascularização, ou seja, um tecido que recebe uma grande quantidade de sangue, e a função desse tecido é a contração muscular. O tecido muscular ele vai ser dividido em três. O primeiro deles é o tecido muscular liso. Ele é composto por células mononucleadas, ou seja, apresenta apenas um núcleo e elas são mais alongadas. E uma das características desse tipo de tecido é que ele tem movimentos involuntários, ou seja, ele não depende do nosso cérebro mandar executar a tarefa, ele executa por conta própria. Nós encontramos esse tipo de tecido no nosso intestino, no esôfago também, e a gente não tem como controlá-lo. Já o tecido muscular esquelético, ele tem como característica os movimentos voluntários, ou seja, se você quer caminhar, se você quer se mexer, se você quer levantar o braço, virar o pescoço, você pensa e executa. Suas células possuem fibras contráteis, que então é responsável pelas contrações musculares. E já o outro tecido muscular é o tal do cardíaco. Já o nome já diz onde é que é encontrado esse tecido, né? Ele é encontrado então no coração e também executa os movimentos involuntários, ou seja, não tem como a gente mandar o coração bater ou parar de bater, ele continua batendo sem a gente precisar mandar. E a característica ele possui células mais longas e cilíndricas. Acho que sobre o tecido muscular ficou legal, né? O último tecido que a gente vai estar aprendendo hoje é o tecido nervoso, que é responsável por receber e interpretar os estímulos que recebemos do meio no nosso corpo. As células constituintes desse sistema são bastante especializadas na função de processar e receber essas informações vindas do meio externo do nosso próprio corpo. Então, elas podem ser de dois tipos, que são as células da glia, que são as células responsáveis com a função, né, tem a função de proteger e nutrir o nosso sistema nervoso. E também nós temos os neurônios, que são responsáveis por transmitir as informações através de impulsos elétricos ou por mediadores químicos, como os neurotransmissores. E os neurônios eles são formados por três estruturas bem evidentes, três regiões bem evidentes, né? Que é o primeiro, o corpo celular, que ele é bem nítido, né? É onde está localizado o núcleo e as organelas, que a gente já sabe que existe vários tipos de célula, né? Que a gente já aprendeu isso. E um desses tipos são os neurônios, que são células mais estriadas. Então, dentro do corpo celular é que fica as organelas e o núcleo. A gente tem também o axônio,
que é um prolongamento bastante longo deste corpo celular. E aí, ele é importante para estar transmitindo os impulsos elétricos dos dendritos, que são prolongamentos com várias ramificações, até o corpo celular. Agora eu vou deixar uma animação do corpo humano para vocês verem todos os tecidos de uma forma mais integrada. Beijão e até a próxima aula. Células similares que se agrupam para realizar uma função especializada. O tecido humano é geralmente dividido em 4 grupos: epitelial, conectivo, muscular e nervoso. No entanto, o corpo é um sistema e, embora o tecido humano seja dividido em categorias com base em suas características e funções, os diferentes tipos de tecido geralmente funcionam em conjunto. O tecido humano epitelial é composto de células multicamadas bem compactadas que atuam como proteção para o interior e o exterior do corpo. Alguns tipos de tecido humano são totalmente internos. No entanto, um dos tecidos epiteliais mais conhecidos é a camada externa da pele da pessoa. O tecido epitelial também atua como revestimento, como encontrado dentro da boca, pulmões e estômago. Este tipo de tecido é comumente referido como tecido protetor. Além de cobrir o corpo humano e revestir vários órgãos, o tecido epitelial ajuda a separar órgãos e os mantém na posição correta. Compõe o sistema endócrino, responsável pela produção de hormônios, e o sistema exócrino, responsável pela liberação de itens do corpo, como o suor. O tecido conjuntivo é usado para estruturar e apoiar o corpo. Esse tipo de tecido contém elementos vivos, como células, e elementos não vivos, como sais e gases. Esta categoria de tecido humano inclui partes do corpo, como tendões, ossos e ligamentos. O sangue também é considerado um tecido conjuntivo. Isto é em parte porque um dos principais papéis do sangue é transportar nutrientes e outros itens por todo o corpo. Este grupo de tecidos é frequentemente notado pelas suas características fibrosas. Uma das fibras mais comuns é o colágeno, que entre outras coisas adiciona força ao tecido. Esse grupo de tecido humano também fornece um grau de proteção ocupando espaço que, de outro modo, estaria vazio entre órgãos e tecidos. O tecido muscular é o grupo ao qual os músculos dos humanos pertencem. Este grupo de tecidos é geralmente caracterizado por sua capacidade de se contrair. É acreditado por permitir o movimento. Este movimento não se limita apenas aos membros e articulações. O tecido muscular também permite que comida e sangue sejam transportados por todo o corpo. Este grupo de tecidos humanos é comumente dividido em 3 subcategorias: músculo liso, músculo cardíaco e músculo esquelético. O tecido nervoso é usado para controlar o corpo humano. Existem 3 componentes principais desse grupo de tecidos: o cérebro, os nervos e a medula espinhal. Esses 3 componentes trabalham juntos porque os nervos podem gerar e conduzir sinais elétricos. A medula espinhal atua como uma rota para os nervos viajarem, de modo que mensagens elétricas possam fluir para aí do cérebro, que é o centro de controle do corpo.